Olá, esse vídeo é para você, professor, professora, profissional da educação, que está estudando para concursos ou que precisa entender um pouquinho melhor da legislação educacional. Então é muito importante, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Trata-se simplesmente da mais importante legislação na área. E justamente por isso você não pode se debruçar sobre ela apenas numa apostila e decorar e achar que com isso você vai bem preparado para a sua prova ou vai entender a LDB. Não funciona assim. A LDB, ela foi feita para ser entendida, para ser vivenciada, para ser praticada. Por isso ela não pode ser simplesmente decorada. Apesar de ser considerada por muitos uma lei minimalista, porque ela define apenas os mínimos, a atual LDB ela foi fruto de muitas lutas. Para vocês terem uma noção, a LDB anterior, a 5692/71, vigorou por 25 anos. Então foram 25 anos entre 1971 a 1996 para conseguirmos, após muita luta, muita discussão, publicar, elaborar, aprovar e publicar uma lei que atendesse mais os anseios de uma escola mais justa, mais democrática. Isso é muito importante. Então ela é sim minimalista, porque ela só define os mínimos. Ela é descentralizadora no sentido que ela passa muitas responsabilidades para os estados, para os municípios, para as escolas. E ela é também ao mesmo tempo muito flexível, né? A flexibilidade é uma característica da lei que até hoje não foi muito bem entendida no cenário educacional, como a reclassificação, como a possibilidade de ter ciclos ou séries, enfim. A LDB atual, ela responde a perguntas, ela responde a questões. Porém, essas questões, elas estavam em alta na década de 80. Portanto, houve a necessidade, há ainda a necessidade de estar atualizando constantemente a LDB. Então, só para vocês entenderem, nos anos 70, o grande problema da educação era evasão escolar e repetência. Aonde acontecia esse problema? No ensino fundamental. E por quê? Porque só o ensino fundamental era obrigatório. Então, na lei anterior, o ensino obrigatório era da primeira à quarta série, os primeiros 4 anos, a antiga escola primária. Então, nessa lei havia muita repetência e muita evasão. Por consequência, era grande o analfabetismo no Brasil, principalmente o analfabetismo adulto. Nos anos 80, a grande questão era se a educação devia informar ou formar. Então, certamente vocês já ouviram o velho ditado, muito pronunciado nas escolas até hoje, que diz que educação vem de berço, né? Então, se o profissional da educação entende que a educação vem de berço, ela é considerada a formação, ela é considerada a responsabilidade dos pais. E aí cabe aos professores o quê? Informar conteúdos, simplesmente. O que é pouco no cenário atual. Por quê? Depois dos anos 80, dos anos 90, nós tivemos uma globalização, estamos até hoje numa verdadeira revolução tecnológica, onde nós temos informações que se multiplicam a cada minuto nos mais diversos meios. Então, informação você tem em todo lugar. E se os profissionais da educação, se os professores, se a escola limitar-se a ficar no seu reduto trabalhando com informação, ela se tornará obsoleta. Então, a LDB, no seu artigo 1º, ela já tenta responder essa questão quando ela diz que a educação abrange processos formativos. Então, educação é formação? Sim, educação é formação. E a lei continua, o artigo 1º diz que a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, enfim, em vários lugares.
Então, a lei parte dessa premissa, que não é só dentro da escola que a educação ocorre e que educação não é só informação. Então, ela vai sim disciplinar a educação escolar, mas a educação escolar como um processo formativo. Portanto, é um processo que vincula a educação escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais. Então, é muito claro, logo no início da lei, no artigo 1º e nos 2 parágrafos seguintes, que a educação abrange processos formativos, que não ocorrem só na escola, ocorrem também na escola, mas que a LDB vai disciplinar apenas a educação escolar, ou seja, ela vai tratar da educação que acontece nas escolas. E essa educação escolar tem que vincular-se ao mundo do trabalho e das práticas sociais, ou seja, a escola não pode ser uma ilha cercada de muro por todos os lados. No artigo 2º, a LDB deixa claro que a educação é dever da família e do Estado. Então, vamos entender esse artigo. Em primeiro lugar, a educação é direito de todos, isso está na Constituição, está também na nossa LDB. Quando a legislação fala educação, direito de todos, ela não contém adjetivos, não é direito dos brancos, direito dos ricos, ela é direito de todos. O todos não está dividido, não é dividido isso. Todos inclui pobres, ricos, negros, brancos, meninos, meninas, normais, deficientes, todos. Então, educação, direito de todos, dever de quem? Segundo a LDB, é dever do Estado e da família, diferente do que está escrito na Constituição e nas diretrizes atuais. Por quê? Outras legislações, como a Constituição Federal, por exemplo, fala a educação é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. Na LDB, nós não colocamos essa colaboração com a sociedade, é simplesmente dever do Estado e da família, porque na época a nossa luta era para que o Estado, o poder público, assumisse efetivamente o seu papel com relação à educação pública. Então, isso fazia parte de um contexto de lutas, por isso, na LDB, assim como no ECA, só está a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Não vai aparecer a palavrinha sociedade como aparece na Constituição. Além de ser dever da família e do Estado, ela é inspirada nos ideais de solidariedade, de liberdade e tem por finalidade. Qual é a finalidade? É uma pergunta muito recorrente nos concursos. Qual é a finalidade da educação nacional? Qual a resposta? É o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí é muito importante você estar atento, porque muita gente decora sem entender o significado e na hora da prova erra. Então vamos lá. Pleno desenvolvimento do educando quer dizer o educando em seus aspectos, não só intelectuais, mas também nos seus aspectos físicos, emocionais, psicológicos, enfim. Pleno desenvolvimento é abordar todas as dimensões do educando. Aliás, a LDB toda fala educando, que é um termo utilizado por Paulo Freire. Então, o relator da LDB chama os alunos, sim, de educandos. Então, os educandos têm que ter um pleno desenvolvimento. Preparo para o exercício da cidadania, entendida também cidadania como um conceito mais amplo, que não se restringe simplesmente a direitos e deveres, mas sim a participação na sociedade democrática. E a qualificação para o trabalho, ela é diferente de uma qualificação para o mercado de trabalho, já que a educação escolar não é profissionalizante, certo? E a LDB, ela vai tratar desde a educação infantil, lembrem, criança não trabalha. Então, qualificação para o trabalho de uma forma geral. Por isso, é muito importante você guardar qual é a finalidade da educação nacional.
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bem entendido? Que vai ser diferente da finalidade da educação básica. Portanto, você precisa ler, fazendo uma comparação, o artigo 2º da LDB com o artigo 22, que vai definir a finalidade da educação básica. O artigo 3º da LDB, ele fala sobre os princípios da educação nacional. Você precisa ter todo cuidado, porque hoje as provas, devido à grande concorrência, às vezes mistura princípios com os deveres do Estado, que é o artigo 4º, tá? Então você precisa saber o que são princípios da educação e o que são deveres do Estado. São coisas diferentes e está aparecendo em algumas provas essa mistura, o que deixa a pessoa que está prestando o concurso, o professor, um pouco confuso. Então vamos deixar claro, são princípios. O que são princípios? É a maneira, são os fundamentos como a educação escolar será ministrada, né? Então, o primeiro deles, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Então, como foi dito, o grande problema na época era a evasão e repetência. Não adiantava dar acesso, como a lei anterior, que vocês sabem, prédios de escola existem muitos, portanto, pelo menos no ensino fundamental, resolveu-se o problema da falta de vagas, então o acesso foi garantido, mas a permanência não estava garantida. Por quê? Porque a escola abriu-se para as classes populares, oferecendo vagas, mas continuou ministrando um conteúdo elitista, com posturas ritualescas, com posturas antidemocráticas, que não serviam para o menino, principalmente para o aluno, para o educando mais pobre. Então, esse aluno, que representa a maioria da população, ele repetia, porque a escola estava muito longe dele, da vida dele, da realidade dele. Então, ele repetia e evadia. Saía, deixava de estudar. Então, você deve conhecer na sua família, em vários lugares, pessoas que são inteligentíssimas, mas que não deram prosseguimento aos seus estudos. Quando você pergunta, por que você não estudou? Parei, eu não servi para os estudos. Por quê? Porque uma escola obsoleta que não chegava até o aluno tinha que fazer um esforço muito grande para chegar a ela e a maioria não conseguia. Por isso, esse primeiro princípio, igualdade de condições de acesso e permanência. Tem que dar acesso, mas o educando também tem que permanecer na escola. Depois, as resoluções mais atuais vão falar permanência com sucesso, porque também não adianta permanência repetindo, como nós tínhamos alunos que ficavam 4, 5, 6 anos repetindo a segunda ou a terceira série. Então, a lei é sábia, ela está respondendo a essas questões. O segundo parágrafo do artigo 3º traz o princípio da liberdade. Que liberdade nós estamos falando na LDB? Liberdade de aprender, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Muito cuidado aí, porque a Constituição traz esse princípio faltando a palavrinha cultura na sua redação. Então, se você pega uma pergunta cujo enunciado pede a Constituição Federal, vai estar lá: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Se o enunciado da questão pede LDB, vai estar lá: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a cultura e o saber. Então, essa palavrinha cultura só aparece na LDB. Terceiro parágrafo do artigo 3º também é um princípio, e é o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Por que isso é tão importante? Porque a LDB anterior é a LDB da ditadura, onde haviam muitas proibições.
Então a pessoa não podia ter essa liberdade de ideias pedagógicas. Vários educadores foram exilados porque pensavam diferente do governo. Então essa LDB, essa lei, quis garantir a liberdade das ideias pedagógicas e assim redige pluralismo, quer dizer, é plural. Os profissionais da educação podem ter ideias pedagógicas diferentes, até porque a elaboração do projeto político-pedagógico, que também é uma ocasião de se levar, de se praticar a democracia na escola, ela vai exigir um debate, ela vai exigir um diálogo. Como que as pessoas vão dialogar, vão debater, se não houver esse pluralismo de ideias pedagógicas, né? Se fosse uma unidade, se todo mundo representasse a mesma ideia pedagógica, não exigiria a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica da escola. Então, o pluralismo é muito importante, mas é bom que se diga que após a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, esse projeto vai ter que representar uma unidade, ou seja, o consenso, tá? Então, é livre o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, mas na prática escolar, esse pluralismo é para a elaboração do projeto político-pedagógico, porque depois todo o corpo docente, todos os professores terão que seguir o mesmo plano, que é o mesmo projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, como está redigido na LDB, que deve significar o rumo, que todos devem seguir a mesma rota, o mesmo plano. O quarto princípio, respeito à liberdade e apreço à tolerância, também dentro de uma perspectiva de uma educação democrática. O quinto princípio diz respeito à coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso significa que no nosso país pode existir instituições públicas e instituições privadas de ensino. A proposta é que as pessoas tenham liberdade de escolha e possam escolher, embora na prática isso não se configure muito bem, na lei, pelo menos, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino significa que pode ser oferecida educação também em instituições privadas, ficando para o cidadão escolher o tipo de educação que ele quer. Na lei está assim. Sexto princípio, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino é gratuito só nos estabelecimentos oficiais. Nas instituições privadas que coexistem com as públicas, o ensino não é gratuito. Importante não confundir instituições privadas com instituições particulares, porque a lei define como instituições privadas as instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares. As particulares, sim, com o objetivo de lucro, mas as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas também são consideradas instituições privadas. Sexto princípio, sétimo, aliás, valorização do profissional da educação escolar. Isso, na lei, garantimos, na prática isso ainda não acontece, infelizmente. Mas está lá, a lei é sábia, a lei é bela, a lei responde a questões. Então, existe essa questão da desvalorização do profissional. Então, a lei tenta garantir a valorização do profissional da educação escolar através desse parágrafo. O princípio oitavo, o parágrafo oitavo, diz respeito à gestão democrática do ensino público. Então, muita atenção para as provinhas, que a lei só garante gestão democrática para o ensino público, tá? Embora a gestão democrática seja desejável para todas as instituições públicas e privadas, na redação da lei só está garantida para o ensino público. E ainda continua, na forma dessa lei, da legislação do sistema de ensino, porque a LDB deixou várias coisas para os sistemas de ensino
regulamentarem. Além desses, está também como princípios a garantia do padrão de qualidade, a vinculação entre educação escolar, trabalho e mundo social. Recentemente foi incluso a consideração com a diversidade étnico-racial e a garantia do direito de aprendizagem ao longo da vida. Então essas são as últimas modificações que nós temos na LDB, até o artigo 3º da LDB, em maio, nós estamos em maio de 2019, e se você quiser consultar, veja no site do Planalto, né, que é o melhor site, é o único site atualizado para você consultar LDB, até o artigo 3º atualizado hoje, maio de 2019, você vai poder conferir no site do Planalto e assistir esse vídeo, ok? Muito importante para nós, você fazer sua inscrição no nosso canal, assim você vai ficar sabendo quando postamos outros vídeos, e dar o like, né, que é a mãozinha, dá o like. Então, muito importante, pessoal. Também sua opinião é muito importante, caso você deseja comentar, pra gente é muito importante, tá bom? Agradecemos o seu feedback. E vamos fazer o próximo vídeo, vamos continuar a LDB no próximo vídeo. Muito obrigada a todos.